Meu amado, minha amada, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Tem momentos que você se sente o cocô do cavalo do bandido. É como a gente costuma dizer: não dou pra nada, não presto pra ninguém, não sou capaz, não realizo, não faço. Melhor desistir. Quem é que vai se importar? Quem já não se sentiu assim? Todos os planos e projetos que você tenta realizar são um fracasso. Você é um fracasso. O que você pensa, o que nós pensamos quando olhamos para o horizonte e não vemos perspectiva nenhuma. E aí, numa tentativa de mudança, você aposta suas últimas fichas em algo que supostamente acha que vai dar certo. Coloca todas as suas esperanças naquele projeto como se fosse querer provar a si mesmo: não, eu posso sim. Isso é só uma fase que eu estou passando. Eu posso. E aí você coloca as suas forças humanas na realização desse plano, faz todo um planejamento, tem toda uma estratégia, uma forma de ação, aplica todo aquele coaching metodológico, tudo que você já viu e ouviu sobre estrutura, ordenação, um plano que você coloca na sua mente que, enfim, vai dar certo. Humanamente você tem toda a competência, todo o conhecimento, habilidade para realizar aquilo. Mas humanamente. Só que tem algo que você precisa saber. Algo que nós precisamos saber. Que no processo de realização, no processo de construção de qualquer projeto para a sua vida, a realização de um sonho, algo que você deseja muito que aconteça, toda vez que você chega próximo da sua meta, quando está prestes a realizar, vem aquela prova de fogo. Vem aquela prova de fogo. Sim. Aquele desafio. Como se num concurso você tivesse passado por todas as provas, aí vem aquela prova final que você precisa também passar. Em toda a nossa vida vai ser assim. Haverão sempre provas de fogo pelas quais nós temos que passar. Os desafios. E são exatamente esses desafios que vão testar os nossos limites. Mas aí tem um ponto que a gente precisa entender. Tem um detalhe considerável que vai mudar tudo nesse contexto. Que o humano é limitado. Meu amigo. O humano é limitado. Como se você estivesse no alto do cume de uma montanha, de repente você vê, conjecturando, um enorme tigre, e este prestes a te devorar. E aí vem em sua direção, corre para te pegar, para te devorar. E aí você vai chegar num ponto final daquele cume em que a sua única saída está entre o precipício e o outro lado da montanha. E aí? O que você faz? O que faz? Você olha à sua frente um tigre prestes a lhe devorar.
olha para trás, o precipício. E a única saída está entre você, o precipício, e o outro lado da montanha. Você precisa pular. É o único jeito, a única alternativa. Mas você é limitado. Você é limitado. O humano tem limites. E aí, meu querido, não importa se você fez diversas faculdades, se você tem mestrado, doutorado, se fala 10 idiomas, se é rico, se é o tal das galáxias, não importa. Você é limitado. Se tiver que cair, vai cair. Se tiver que adoecer, vai adoecer. Não vai adiantar ter todo o dinheiro do mundo, não vai adiantar ter todos os títulos do mundo. Se você tiver que cair, se tiver que perder, se tiver que adoecer, vai acontecer, porque você é limitado. Eis a verdade. Amados, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, a partir do verso 25. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregara a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os da sua casa, lhes pôs a mesa. Na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo tem uma história lindíssima contada pela Bíblia. Foi um cara que foi perseguidor dos cristãos. E de perseguidor dos cristãos transformou-se num dos ícones da pregação do Evangelho, chegando a receber o título de apóstolo dos gentios. Era o cara que falava para quem ninguém queria mais falar. E hoje ainda tem gente assim, que não quer falar para prostituta, não quer falar para bêbado, não quer falar para como, entre aspas, a escória da humanidade, como o mundo coloca de colocar. Só que essa escória da humanidade, como o mundo põe, são também filhos de Deus. São aquelas pessoas que também devemos abraçar e amar como irmãos. E é para eles que devemos falar de Jesus, porque foi para eles que Jesus veio. Para os pobres, para os doentes, para os miseráveis. Só que ainda assim, em pleno século XXI, ainda existem aquelas pessoas que não querem falar para essas pessoas, para esses irmãos, né? E Paulo era aquele apóstolo que falava para todos. Um camarada que foi capaz de pregar como se fosse um teatro, uma arena, no Areópago, para milhares de pessoas. E ali tinham pessoas de todas as crenças, pessoas que nem sabiam quem era, nem sabia quem era Jesus, não sabiam e não queriam saber quem era Jesus, pessoas que acreditavam em várias coisas, tinham várias vertentes de crença. E ali ele converteu também, ganhou almas.
E ele tinha toda essa metodologia para falar, porque era muito parecida com a metodologia de Jesus para falar para as pessoas. Ele era assim, o apóstolo dos gentios, aquela pessoa com quem sabia como usar o evangelho para converter aquelas almas que ninguém mais queria. E ele era muito convicto dos seus princípios e não abria mão da essência do ensinamento do mestre. Por isso mesmo ele foi muito usado por Deus, muito usado por Deus. Então lá na sua segunda viagem, algumas questões que Paulo e Barnabé discordavam, ele teve que escolher uma outra pessoa para seguir com ele. Aí ele escolheu Silas. Silas, que é Silvanus, né, como foi saudado por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1. Um cara que teve também um papel de grande importância como líder da igreja primitiva. Ele foi um profeta da igreja de Jerusalém, que através da palavra ele exortava, encorajava, fortalecia os fiéis. Foi um grande parceiro de Paulo no seu ministério. E nessa viagem em que os dois passaram por algumas cidades, após uma série de acontecimentos, vai culminar com o exorcismo de uma jovem. Essa jovem ela era usada pelos seus, ela era uma escrava usada pelos seus donos para ganhar dinheiro para eles. E aí Paulo teve aquele discernimento que ela estava sendo usada pelo demônio. O que ele fez? Ele expulsou o demônio daquela jovem. E aí é óbvio o que aconteceu depois disso. Paulo foi preso, Paulo e Silas foram presos, porque ele acabou com a festa daqueles homens. Aquela mulher estava sendo usada para ganhar dinheiro para eles. E aí ele acabou com aquela festa, né? Paulo expulsou o demônio daquela mulher. E aí eles foram presos, Paulo e Silas. E aí, o que fazer? Estamos presos, não temos forças para nos libertar dessa prisão. Só que não. No caso de Paulo, não. Ele podia não ter forças como homem que era, apesar de ter sido um soldado romano, um homem forte, alto, forte, né? Relativamente forte, mas era só homem. Ele e Silas eram apenas homens. E há de se considerar também outros fatores, que além de estarem presos, eles foram açoitados. Então já estavam fracos, já estavam debilitados. Os pés deles foram presos, foram atados em um tronco, para se assegurar de que eles não sairiam ali de jeito nenhum. Então, trancafiados, e ainda foram vigiados. Diz a palavra que estavam sendo vigiados por um carcereiro. A todo tempo não tirava os olhos dos dois. E aí, trancafiados, né, presos naquela cadeia, não havia como fugir, não tinha jeito. Só que não. Para Paulo, não. E não porque ele era um super cristão, não porque havia força alguma nele que o pudesse livrar daquela circunstância. Como eu disse, ele era um homem relativamente forte, mas era somente homem. Não tinha como ele se soltar, né? Mas porque ele era aquele camarada, aquele homem que dizia na palavra dele que quando estou fraco, então é que sou forte. Quando estou fraco, então eu sou forte. E quando ele diz isso, o que significa? Quando você, meu amado, minha amada, diz, então agora que eu me sinto fraco, agora é que eu sou forte. Agora é que eu sou forte. Porque existe em mim algo que vai aperfeiçoar a minha fraqueza. Existia nele algo que pudesse, que haveria de subjugar o limitado. Subjugar o limitado. Se nós somos humanos, fracos, falhos, imperfeitos, existe em nós algo que pode subjugar o limitado.
Sim, meu amado. Meus amigos, Paulo sabia que tinha que dar continuidade à sua missão. Ele estava no meio de um projeto. Aquelas viagens todas que eles estavam passando fazia parte de um projeto de Deus. E o projeto dele qual era? Ganhar almas para o Senhor. Ele não podia parar por ali. Mas agora ele estava ali, naquela situação, naquela conjectura, como que diante de um tigre querendo devorá-lo. Entre ele e a saída, apenas o precipício, o outro lado da montanha. E ele tinha que escolher. Ele tinha que escolher. Com o tigre na frente dele, ele precisava pular, não importasse o tamanho do precipício. Se deixar devorar pela circunstância ou buscar o ilimitado. Meu amado, minha amada, repita isso comigo. Se deixar devorar pela circunstância ou buscar o ilimitado. Se deixar devorar pela circunstância ou buscar o ilimitado. Qual é a escolha? Qual é a escolha a se fazer? Estavam eles ali, Paulo, Silas, naquela prisão, acorrentados, açoitados, fracos, sem qualquer perspectiva de resgate. Fazer o que naquela altura? Fazer o que? Recorrer a quem? Ou a quê? E aí, meu amigo, minha amiga, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer como ninguém. Aquilo para o qual eles foram ensinados, para o qual eles foram preparados como servos do Senhor. Adorar. Glória a Deus. Adorar. Paulo e Silas, com seus corpos totalmente doloridos, submetidos a condições subhumanas, resolvem orar a Deus e cantar louvores a Ele. E naquele momento eles estavam com dor, com fome, com sede, mas ainda assim começaram a adorar. Começaram a adorar. Eles foram recorrer àquele, o único que poderia libertá-los daquela situação. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus! Um terremoto acontece e as portas se abrem. O terremoto acontece e as portas se abrem. Onde o limitado não alcança, onde o limitado não faz, o ilimitado realiza muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginemos, porque o ilimitado é Cristo. O ilimitado é Cristo. Repete comigo, meu irmão. O ilimitado é Cristo. O ilimitado é quem realiza os milagres. E aí, num contexto de um milagre, é um ponto de preponderante entendimento. É preciso que a gente entenda isso, que compreenda que toda vez que o ilimitado age, toda vez que o milagre acontece, esse milagre que supostamente foi projetado para você, meu amado, para você, minha amada, esse milagre, ele tem um alcance maior. Ele vai ter um alcance maior. Ele não vai parar só ali. Não. Quando Deus age na sua vida, quando Ele realiza o seu milagre, Ele não só faz por você, mas sobretudo por todos que estão à sua volta. Por todos que estão à sua volta. Depois que aqueles homens são libertos, foram libertos, a primeira reação do carcereiro foi querer se matar. O cara não conseguiu cumprir a missão dele, que era ficar ali vigiando Paulo, vigiando Silas, para não deixar que eles se soltassem. E aí, de repente,
vem um terremoto, né? Acontece algo que não era esperado por ele, que não era esperado. E aí eles se soltam, Paulo e Silas se libertam. E certamente ele sabia o que eles estavam fazendo ali, porque ele estava ali lado a lado o tempo todo. Ele sabia que eles estavam orando, que eles estavam adorando. Ele sabia que a primeira coisa que eles iam fazer, começaram a fazer, era orar e adorar ao Senhor. Ele podia esperar qualquer coisa, podia esperar que eles pegassem pedaços de lençol para amarrar um ao outro para tentar fugir, que cavasse um buraco, mas não. O que eles fizeram foi orar, adorar ao Senhor. E aí imagina, eu fico imaginando como que o carcereiro ficou atônito ao ver aquela cena, que depois que eles começaram a adorar ao Senhor, vem um terremoto e arrebenta com as grades daquela prisão, e aí todos começam a sair. E ali ele só podia imaginar uma coisa: existe uma força maior, algo maior que estava agindo ali, naquele momento. Existia algo mais, existia o ilimitado. O ilimitado. E aí a primeira reação dele foi querer se matar. Porque o que ele vai fazer? Ele vai lutar contra algo que ele não sabe o que é? Ou ele sabia o que era? Certamente. Porque ele sabia que aqueles eram homens de Deus. Eram servos do Senhor. Então, de fato, ele sabia o que era. E aí, depois que ele tenta se matar, vai acontecer o quê? Vai agir a cerne do missionário. Vai agir a cerne do missionário. Paulo, como missionário, quando ele vê aquele homem tentando se matar, o que ele faz? Ele vai clamar em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E aí que começa a se embaralhar a cabeça do homem, do carcereiro lá, que ele fica pensando: ué, ele saiu da cadeia e ainda quer me proteger, eu que coloquei ele dentro da cadeia. Então ele pensou: não, então de fato, esse homem é um homem de Deus. Esses dois homens são homens de Deus. E aí o que o carcereiro faz, minha gente? Ele vai se prostrar diante de Paulo, diante de Silas, e aí ele pergunta: o que é necessário fazer para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? Já que vocês dois são homens de Deus, que vocês oraram, adoraram, saíram dessa cadeia, dessa prisão, depois de tanto aparato, de tanta proteção para vocês não saírem daí, mesmo assim vocês conseguiram sair, o que eu faço? O que eu faço para também alcançar esse ilimitado que está junto de vocês? E aí, meus queridos, ele diz o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Repete isso comigo, meu amado. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí foi pregada a palavra do Senhor, todos foram batizados, e de um contratempo, de uma missão, surgiu o quê? Uma oportunidade para ganhar mais uma alma para o Senhor. E é isso que acontece. Quando o Senhor se coloca você, meu amigo, você, minha amiga, diante de uma prova de fogo que você não consegue, humanamente não consegue realizar, e aí você busca o ilimitado, você busca aquele que pode te ajudar a vencer
aquele tigre, a vencer aquela prova, aquele desafio, a ganhar aquela prova de fogo. Aí que você começa a buscar. E diante de tudo isso aparecem oportunidades para você ganhar almas para Jesus, através do seu testemunho. Do seu testemunho. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Meu amado, eu não sei como você está hoje. Não sei como você se sente hoje, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Talvez você esteja se sentindo, como eu disse no início, o cocô do cavalo do bandido. E quem nunca se sentiu assim? Talvez você tenha tentado realizar tantos e tantos projetos na sua vida, mas aí você vai se deparar com o limitado. Você já tentou fazer de tudo na sua vida, só que chega um ponto que não dá mais para passar. É o ilimitado, porque nós somos limitados. Nós somos falhos, imperfeitos. Você se depara com aquele tigre querendo devorá-lo, e aí você, no alto daquele cume, no alto daquela montanha, entre você e o tigre, apenas um precipício do outro lado da montanha, e o outro lado da montanha, e você tem que escolher. Chega um ponto que você vai ter que escolher, pular ou não. E aí você escolhe o ilimitado. Você escolhe aquele que vai aperfeiçoar as suas imperfeições, aperfeiçoar a sua fraqueza, a lhe dar forças onde você não tem forças, onde você é humano. Escolha o ilimitado, porque o ilimitado alcança além do que suas forças podem alcançar, realiza além do que as suas competências podem realizar. O ilimitado, ele vai te projetar para fora desse cume, para alcançar o outro lado dessa montanha, para te livrar de todas as correntes, te libertar de todas as prisões, para te tornar capaz de vencer todas as provas de fogo que aparecerem em sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Escolha o ilimitado. Escolha adorar, tão somente adorar. Faça como Paulo e Silas, que oraram e abalaram as estruturas daquela prisão, e as portas se abriram. Adore, adore ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Adore, as portas vão se abrir, as portas vão se abrir. É só adorar. Se você busca o ilimitado, as portas se abrem. As portas se abrem. Escolha o ilimitado, que os seus sonhos vão se realizar. Tudo aquilo que você projetar, que você planejar, você vai saber que não vai ter somente a sua competência. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, sim. Tem a nossa parte, sim. Mas a nossa parte só vai a determinado ponto. E desse ponto em diante, a partir daí, é Deus. A partir daí, é aquele que vai botar aquela ponte para você atravessar para o outro lado. Que vai te tornar capaz de voar, de pular, de flutuar, de sair em busca dos seus ideais. É aquele que vai te fazer sonhar além dos seus limites. Escolha o ilimitado. Escolha o ilimitado. Meu querido, minha querida, adore. Adore. Adore, porque é a melhor maneira de você alcançar onde suas mãos não podem alcançar. E quando você adora, o sobrenatural
acontece na sua vida. Se você tem um problema hoje difícil, que você presuma como impossível de resolver, tem uma notícia para você. Você está diante do Deus do impossível. Você está diante do Deus do ilimitado. Não há impossíveis para Deus. E Ele pode realizar aquilo que você jamais vai sonhar, jamais você vai imaginar. Muito mais do que você pensar, muito mais do que você imaginar. Deus vai realizar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado por mais essa oportunidade. Deus abençoe a você e a sua família. E que essa palavra fique guardada aí no seu coração. E que você pense que não há limite. Não há limite para você, para quem tem esse Deus que realiza o impossível, esse Deus que pode tudo na nossa vida. Não existem limites. Amém? Obrigado pela oportunidade. Um beijo no coração. Fique com a paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade.